Professor Everton, Beleza? tudo na paz? Tudo na paz, graças a Deus. E aí? Ok. Beleza? Iremos ter a oportunidade de ter uma aula com o nosso professor Everton. Tá me Essa ouvindo aula. bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá, tranquilo. Vamos ter hoje uma aula, uma conversa, um bate-papo muito legal com o professor Carlos Everton, professor de música, professor de arte. E vamos traçar um pouco sobre a metodologia do ensino de artes no ambiente virtual. Estamos vivendo, nós como professores, dentro desse ambiente educacional e esse ambiente remoto, estamos tendo essa vivência e as nossas dificuldades, né, e experiência, traçando esse percurso sobre essa metodologia de ensino de artes através do ambiente virtual. Primeiro, é uma honra, Everton, é uma honra poder fazer esse momento com você. Nós temos uma história de uma história acadêmica juntos ali na Universidade Federal de Campina Grande. Passamos um bom tempo ali sofrendo juntos, mas também sorrindo juntos. Né? E hoje estamos aqui contando a nossa história, dando um pouco da nossa contribuição nesse ambiente virtual. E também estamos aqui para aprender com você. Esse o viés de toda essa caminhada dentro dessa conversa sobre arte, sobre música, sobre metodologia, sobre estratégia. Então, Everton, eu vou querer que você se apresente um pouco e, ao se apresentar, eu quero que você possa traçar um pouco sobre essa reflexão sobre artes ou sobre arte, né, dentro desse viés, dessa linguagem ou dessas metodologias. Tranquilo, tranquilo. Boa noite, boa noite. É um prazer imenso estar fazendo essa live com você, a gente dialogar, né, trocar ideias, né, e experiências das vivências que a gente tem e que a gente está conseguindo passar por isso, né? Eu acho que aquele sofrimento que a gente passou lá na UFCG sempre era compensado quando a gente se juntava, quando a gente se unia e ia jogar a conversa fora, né? Cada um que tivesse alguma coisa para relatar, cada um que tivesse alguma coisa de engraçado, que é para a gente desparecer um pouco, né? Da carga de disciplinas que a gente tinha. E é isso, né? Mais uma vez eu ressalto, é um prazer estar aqui novamente. Novamente não, a primeira vez com você, né? Mas, enfim, eu acho que em relação a esse contexto de arte ou de artes, fica muito dúbio, até mesmo confuso para o aluno, né? Antes de tudo, deixa eu me apresentar, né? Eu sou, para quem não me conhece ainda, eu sou Everton Carlos, sou professor de artes ou arte e professor de música, né? Sou formado pela UFCG, Universidade Federal de Campina Grande, e sou pós-graduado em nível de especialização em educação musical e ensino de artes pela Universidade Única de Ipatinga. Atualmente estou como professor coordenador da área de linguagens da escola onde leciono. E além dessa carga de trabalho docente, né, temos também essa carga de trabalho de coordenação, né? Que não é uma experiência magnífica para quem realmente gosta de desafios, gosta de um cargo de liderança, gosta de se manter ativo, né? Nessa parte, eu posso até dizer, burocrática. Há muita burocracia, mas nada que a gente não consiga fazer, né? E, voltando à pergunta, né? Eu acho que o professor que ainda não se deparou com esse tipo de pergunta vai se deparar, né? Porque para o aluno, como eu havia dito, é muito dúbio, é muito confuso essa parte, né? E eu sempre encaro essa pergunta de uma forma contextualizada para que o aluno possa entender um ponto ou outro, né? E aí eu encaro
eu sempre digo, na verdade, ao aluno que a arte ela é una. A arte é uma. Entendeu? Só que aí, dentro desse termo artes, ou arte, né, há várias possibilidades de manifestações e de expressões. E aí, a história está aí para contar essas várias formas de se manter, ou, aliás, de se fazer ou de se expressar as ideias humanas em relação à arte ou às artes, né? E aí eu abordo de 2 pontos, na verdade. Eu costumo abordar de 2 pontos. No contexto lógico e gramático, né? Porque o aluno sempre ele fica confuso em relação quando eu chamo arte ou artes. Professor, por que arte e não artes? A disciplina não é uma só? Aí outro pergunta, mas professor, as artes não são várias? Ou seja, por exemplo, eles citam aí as vertentes, né, da arte, as linguagens, que é a linguagem cênica, a linguagem visual, né, as artes visuais, a linguagem sonora, no caso a música, e a linguagem do movimento, que no caso é a dança, né? E eles ligam essas linguagens ao termo e pluralizam gramaticalmente o termo arte, ficando artes, né? Só que aí eu começo a abordar de uma forma, como eu já havia dito, contextualizada. Por exemplo, a biologia, a disciplina de biologia ou a biologia. Nós sabemos que a biologia tem biologia de várias formas, né? Assim como a geografia, tem a geografia humana, a geografia de espaço, a geografia, enfim, N possibilidades de geografia, N possibilidades de biologia. Assim, segue a mesma coisa da arte. A arte é uma só. A arte é una. Só que as linguagens que são apresentadas ao público ou apresentadas ao aluno, elas são variadas, né? Temos aí as várias formas. Eu só citei, aliás, citei essas 4 vertentes, mas dentro dessas 4 vertentes, como você bem sabe, há várias possibilidades de manifestações, há vários tipos de arte. E aí, esse contexto gramático é o contexto em que os alunos eles pluralizam o termo, né? Ao invés de chamar arte, chamam de artes, e aí vem o termo gramatical, né? E o contexto analítico, que é esse que eu acabei de descrever, né? E que eu acho que o professor, principalmente os professores de artes, têm que deixar isso bem claro para o aluno. Interessante. Né? Para que ele possa professor, caminhar. Porque a origem da palavra em si, ela transcende a ideia de um conjunto de técnicas e habilidades. E quando essa arte ela tomou um espaço dentro do ambiente filosófico, cultural, artístico e dentro desse ambiente também, dentro desse espaço do conhecimento, houve a necessidade de se criar o processo ou de se ramificar esse processo de competências e habilidades com essas linguagens que você citou agora, corporal, teatral, musical, visual, audiovisual e, por último, eu vejo isso como algo novo que está se formando agora, o ambiente integrado, né? E com isso, professor, você cita ideias, forma que começa a nascer tipos de metodologias específicas para essa arte, técnica, habilidade ou para as artes com esse ambiente de linguagem. E aí eu quero que o professor possa desenvolver esse seu ponto de vista que está muito interessante. Tomando como o gancho que você falou, né, em relação às metodologias específicas para a arte, eu acho que esse é um ponto muito, como é que eu posso dizer, sensível. Por que eu chamo esse de um ponto sensível? Porque as metodologias da arte, claro e evidentemente, a gente, no decorrer de nossa formação, aliás, eu acho que depois que a gente se forma,
passa pela graduação, aí vem uma carga muito grande de pesquisa também, de leitura, Verdade. e a gente vai conseguindo estabelecer e ver as produções metodológicas de mentes pensadoras, grandes professores de arte, grandes arte educadores, como no caso da professora Ana May Barbosa, né? A chamada Barbosa, como a gente lê nos livros, né? E aí, por que eu chamo isso de um ponto muito sensível? Porque a metodologia, né? E isso claro e evidentemente, é uma opinião de Everton enquanto professor. A metodologia dos professores, ou de qualquer um professor, seja tanto no campo das artes, ou no campo de outra disciplina, sei lá, biologia, geografia, química, física, português, isso é muito intrínseco do professor. As metodologias, e isso eu estou falando da realidade do chão de escola, como assim a gente costuma abordar, né? O chão da escola. Verdade. Quando se chega no chão da escola, há várias possibilidades de você abordar um determinado conteúdo. E agora, voltando para o campo das artes, isso se torna muito, muito íntimo do professor. Cada professor vai elaborar, vai seguir uma metodologia que possa ser que para você ou para mim não dê certo, mas para ele que tá abordando isso, e para a turma principalmente, que é o ponto-chave, que é o foco do professor, que é a aprendizagem do aluno, para esses alunos e para esse professor está dando muito certo, né? E essas metodologias, elas são mutáveis. Elas são mutáveis. Elas não permanecem. Isso é o que Everton, enquanto professor, observa, né? Por quê? Por que eu falo isso? Por exemplo, em relação a metodologias, eu vou usar um termo aqui, mas eu vou usar entre aspas, metodologias taxativas. Um exemplo. O exemplo da abordagem triangular da própria professora Ana May Barbosa, né? Que a gente vai pega o aluno para passar por um processo de conhecimento do conteúdo, faz uma inserção do aluno, uma imersão do aluno no conteúdo que vai ser abordado. Depois a gente passa a fazer o quê? Uma apreciação desse conteúdo, da personificação, do conhecimento, do conteúdo que está sendo abordado. Essa apreciação, por exemplo, apreciar uma obra de arte, apreciar uma música, apreciar uma cena teatral, a dança também. E aí a gente parte para outro processo que dá caminho ao ponto-chave, que é a produção. E, claro, evidentemente, essa produção ela vai ser muito individual do aluno. Assim como é individual as metodologias que os professores vão utilizar ou utilizam na sala de aula em relação à arte. Por isso que eu sempre falo, eu sempre gosto de abordar as metodologias para o ensino de arte, não de uma forma específica, porque há N possibilidades. E essas N possibilidades, cada professor vai abordar de formas diferentes. A forma que eu abordo, por exemplo, possa ser que você não aborda, né? Claro e evidentemente, só abrindo um parênteses aqui, claro e evidentemente que há coisas que o que eu faço aqui na escola onde dou aula vai ser feito também por você. Um padrão, né? Um padrão. Há uma padronização em certas coisas. Só que aí eu ainda consigo observar que esse padrão, que esse tipo de ação professor-aluno vai ser diferenciada. Você tem uma forma de metodologia que, entre aspas, é padrão, você segue aquilo ali, mas você pode seguir de uma forma diferente. E aí eu fico ressaltando, né? A metodologia, as metodologias na arte, as metodologias de ensino na arte, elas são, no ponto de vista de Everton, são muito íntimas ao professor, né? E, professor, é interessante que
quando a gente fala sobre o conteúdo artes, eu gosto de diferenciar das demais matérias, das demais disciplinas, porque nós não trabalhamos com a exatidão só, e não somente razão, mas nós trabalhamos com emoções. Porque a ideia da persona, quando nós trabalhamos com pessoas, vem do latim persona, que é algo metafísico. Na filosofia, eles tratam isso como o som, transpassar alguma coisa, transpassar um som, transpassar uma... Então, a gente trabalha também com feeling de sentimento, de emoções. Então, é algo interessante que você falou, que é como que fosse um DNA particular. A mesmo padrão, mesma metodologia, mas é um DNA particular que a gente faz para conquistar o outrem. É interessante. Essa sua perspectiva metodológica específica, né? Porque a disciplina artes, ela trabalha com linguagens. Em linguagens, você trabalha nesse ambiente também como coordenador de linguagens, você percebe esse viés, não percebe? Exato. E aí eu costumo também, não é nem costumo, é que é uma coisa que tá na sua cara, na cara do professor. A subjetividade da matéria, a subjetividade da disciplina, a subjetividade das ações que a arte, enquanto disciplina escolar, na escola, para o aluno, vai tomar tanto para o professor como para o aluno. Por que eu chamo ela de subjetividade? Uma coisa subjetiva. Porque as abordagens, como eu havia falado, elas são sempre, elas são sempre pensadas de uma forma individualista, de uma forma individual, né? E aí, se para nós, professores, já é dessa forma intrínseca, é uma forma subjetiva, imagina para o aluno. Imagina para uma turma que contém 30, 35 alunos. Então, a subjetividade ela está aflorada. Não tem como professor, não há como a escola fazer vista grossa, não há como o professor não ver isso aí. Essa subjetividade enquanto o ensino-aprendizagem, professor-aluno, dentro da disciplina de artes, dentro da arte, vai sempre existir. E aí como é que eu posso dizer? É uma coisa que tá estampada. Está estampada. É um letreiro enorme que assim que você entra na escola, você se depara com esse tipo de situação. Eu lembro que eu entrei na escola que eu trabalho, eu entrei em 2018. Eu lembro que eu me assustei um pouco, e aí eu vou abrir um parênteses desse tamanho, Robson. Se você me permite. Não, fique à vontade. Eu me assustei um pouco, por quê? Em relação ao ensino de artes. Eu tinha consciência, fui consciente de fazer o concurso para a disciplina de arte, ou de artes, como havia no edital, né? Certo. Só que aí a nossa formação é completamente musical. Não é? História da música, as práticas musicais, é totalmente direcionada. E aí eu me deparei, e eu acho que isso aí era até um tema para uma outra live, mas eu vou contextualizá-la aqui. E aí eu me deparei com o ensino de artes. Me deparei com abordagens que eu tinha que fazer na sala de aula, abordagens sobre as artes visuais, abordagens sobre as artes cênicas, abordagens sobre a dança. E aí, cheguei na escola, me deparei com isso e fiz aquela velha pergunta: e agora? E isso eu acho que eu sei que eu já estou entrando em um outro campo, mas esse tema converge com o que a gente tá discutindo aqui. E eu me deparei com uma situação em que eu tinha que voltar a estudar para poder dar aula.
eu não podia abordar só apenas música, que era a minha formação, a tua formação e a formação de vários outros colegas da gente lá da UFCG. Eu digo UFCG foi de onde a gente partiu, o ambiente onde a gente foi originado academicamente, né, falando. E aí é uma dificuldade imensa. E isso foi tema também de um artigo que eu escrevi na minha pós-graduação, na minha especialização. Depois eu vou até passar para você. Que a gente tem uma grade curricular na academia, na universidade, de repleta, eu não posso nem dizer repleta, totalmente voltada para a música. E quando você vai para o mercado de trabalho, e claro, você vai ter que fazer concursos, os concursos, a maioria saem, pelo menos aqui no estado da Paraíba, sai para professor de arte, né? Ou de artes. E aí você tem que encarar. Só que tudo bem, a gente vai consciente, a gente vai sabendo que não vai abordar apenas música, mas isso é um problema. Às vezes, às vezes a gente não pode se restringir, e nem pode restringir, claro e evidentemente, o aluno a só trabalhar a tua disciplina. Só trabalhar a disciplina de tua formação, que é música. Verdade. Eu não posso dizer nem praticamente, nós somos obrigados, a ensinar todas as linguagens da arte. Desde as artes visuais a musical, né? E isso se torna um problema. Por quê? Por que se torna um problema? Porque eu não vou abordar as artes visuais da mesma forma que uma pessoa, um professor formado em artes visuais vai abordar. Né? E isso reflete na aprendizagem do aluno. Claro e evidentemente, a gente se esforça, a gente se dá ao máximo para oferecer o melhor aos nossos alunos. Mas há uma disparidade imensa entre eu, que sou formado em música, você que é formado em música, e um outro professor que é formado em artes visuais, em artes cênicas, em dança. Da mesma forma, acontece o contrário, né? Também, esse professor vai ter que trabalhar música na escola, vai ter que trabalhar, vai ter que ter, em algum momento do ano letivo, em alguma circunstância do ano letivo, vai ter que trabalhar música. Ele também vai sentir dificuldade. Eu achei interessante o seu viés, e eu me lembrei do professor que você conhece, o professor Joelso Miguel, doutor professor Joelso Miguel, que ele falou uma coisa, disse que o professor, ele tem que ser, ele é por obrigado, ou por obrigação, ele tem que ser a biblioteca. Ele tem que ser a biblioteca. Quando ele falou nisso, talvez passou desapercebido no olhar de muitos, porque nós estávamos dentro de um só viés. Mas, quando ele fala isso quando nós formos nos deparar com a profissão, ela tem esse ambiente artístico, ela tem várias ramificações. Então, nós seria até um pecado, por exemplo, quando você pega o livro de História da Música Ocidental e você começa a traçar o viés de cada contexto histórico, quando a história da música ela passa pelas artes, da pintura, ela passa pelo período das esculturas, ela passa pela igreja e seu simbolismo da arquitetura, ela passa pelo viés filosófico e também ela passa pelo ambiente das composições, o motivo das composições. Aí você pega, eu tenho que entender o contexto social, cultural e filosófico. Então, olha só, quando nós pegamos aquele livro Palisca, então o Palisca, ele traz essa ramificação. Então o professor Joelso Miguel, quando ele falou isso, hoje eu tenho uma compreensão melhor. Talvez eu não domine bem o ambiente teatral, mas eu tenho que estudar de forma que o meu aluno possa compreender da melhor forma possível, porque como aqui na nossa primeira conversa, que o ensino e a metodologia de artes,
ela não é somente o viés, razão, mas ela também é emoção. Então, Exato. aquilo que eu já domino com essa linguagem musical, eu vou incrementar com aquilo que eu estou desenvolvendo e estudando. Porque nós, professores, eu costumo dizer que nós, professores, estudamos mais do que os alunos, porque você estuda para dar aula e estuda o aluno que está aprendendo seu conteúdo para ver se ele consegue absorver, né? Mas Exatamente. aí, por isso que seu viés de, como você disse, eu vou colocar uma aspa grande, eu acredito que não foi tão grande essa aspa, ela está dentro desse percurso, né? Porque quando nós pegamos essa arte e essas artes e traçamos essas metodologias específicas, ela está dentro desse caminho. É um caminho, porque hoje as artes não é mais educação artística. Hoje não existe mais isso. Hoje, educação em artes. Aí uns são especialistas em música, outros em danças, outros em artes plásticas, outros em teatro, e assim sucessivamente, cada um vai complementando, né? A gente tem um viés diferenciado, porque todas as artes, nós temos a capacidade de compreender cada uma delas, mas músicas ligar, né? interligar, mas música é muito específica, né? Exato. Nós temos esse privilégio a mais, né? Eu costumo dizer, né? Em que aquilo que pertence aos céus nós dominamos, né? E dando continuidade, você sabe que nós entramos dentro de um viés inesperado. Esse viés remoto, pandêmico, foi inesperado para a gente. Foi meio que no início, entre março e abril, fomos pegos de surpresa. Não sabíamos o que ia acontecer. Até então, estávamos utilizando um meio informal, que eu vejo que é o WhatsApp. Mas, como essa tecnologia, como lidar com essa tecnologia, essas metodologias no ensino de artes, professor? Com sua experiência como coordenador das linguagens, com sua experiência como professor de artes e com sua experiência com outros professores que você vai trabalhando e traçando ideias para eles, ou estratégias. Olha só, Robson, essa pergunta é muito pertinente, né, ao contexto que a gente tá vivenciando, estamos vivenciando, toda essa circunstância pandêmica, né, que afetou, claro e evidentemente, não poderia ser diferente, a educação. E o que eu posso dizer é que os AVA, que é a sigla para Ambiente Virtual de Aprendizagem, ela já vinha tendo uma ascensão no decorrer desse tempo, né? Claro e evidentemente, tudo isso é proporcionado pelo desenvolvimento tecnológico, né? Só que aí, de repentemente, nós nos deparamos com uma situação que nos forçou a migrar para esse tipo de ferramenta, né? A migrar para esse tipo de coisa, e que eu vejo, eu sempre costumo olhar com outros olhos. Eu vejo com bons olhos, né? Na medida do possível, claro e evidentemente, e, claro, pela parte lógica. Certo. Esses ambientes virtuais de aprendizagem, e aí a gente tem vários, né? E várias formas de abordagem dentro da tecnologia, utilizando, aliás, a tecnologia ao nosso favor, da forma mais pedagógica possível, né? E dentro das artes não poderia ser diferente. Então, essa tecnologia que está aí proferida, que está aí na cara de nós professores, a gente tem que usar, claro e evidente, isso para nós, ao nosso favor, né? Como? Uma forma de atrair o aluno, uma forma de fazer de produzir uma aula diferenciada em que a interação, em que a gente possa unir a interação tecnológica com a vontade tecnológica do aluno. Quando eu falo vontade tecnológica, é que, por exemplo, deixa eu te dizer uma coisa. Nesse contexto de pandemia, nós temos aí, e o autor Prensky, em seu livro em 2001, ele é muito claro quanto a isso. E a gente pode verificar e observar isso nesse contexto atual. Nós temos duas situações. Nós temos
o nativo digital, lembrei. Nós temos o nativo digital. E nós temos, por um outro lado, nós temos o imigrante digital. O nativo digital, quem é o nativo digital no nosso contexto de educação, no nosso contexto pedagógico e artístico, né? O nosso ponto, ou o nosso... Nós temos o nativo digital, os alunos. Os alunos. Por quê? Porque eles nasceram em um tempo tecnológico. Interessante, verdade. Né? Então, Prensky, ele aborda eles como os nativos digitais. E, por outro lado, nós temos os imigrantes digitais, que somos nós, professores. Né? E aí eu coloco uma aspas bem grande, né, também, tanto nos nativos digitais como nos imigrantes digitais. Por quê? Eu vou começar logo pelos os nativos digitais. Por quê? Ele aborda nativos digitais, tudo bem, são os alunos que nasceram em uma época e um tempo tecnológico, tudo bem. Só que aí, nesse contexto de pandemia, para esse ralo que nós fomos empurrados, né, obrigatoriamente pela pandemia, a gente conseguiu perceber, e pelo menos uma realidade que eu percebi e observei, é que esses nativos digitais, eles têm muita habilidade com as redes sociais. Não é? Verdade. Se você olhar bem, quase toda criança... Eles dominam mesmo. Eles dominam tudo em relação às redes sociais. Sabem fazer tudo. Né? Só que aí, um ponto que eu observei, com o advento para o contexto da nossa realidade escolar, com o advento da plataforma Classroom, né? Claro e evidentemente, você trabalha com ela, eu percebi que muitos alunos não sabiam manusear. Né? As discussões dos professores aqui, de alguns professores, isso vai ser fácil, não vai ser tão complicado, porque eles são muito tecnológicos, os alunos, eles desenrolam, sabem mexer, e aí a gente se deparou com esse tipo de situação. Interessante. Certo? Mas o nome, a nomenclatura, o termo para esses alunos, de termos de nativos digitais, não tá errado, não. Até porque, como eu já havia falado, e pela descrição, eles nasceram numa época totalmente tecnológica, né? E aí a gente tem um outro viés, um outro ponto, que são os imigrantes tecnológicos. Também tem um parênteses que eu preciso fazer, e que é muito fundamental que eu comente isso. Vamos lá. Toda essa tecnologia que nós temos ao nosso dispor, ao dispor dos professores, ao dispor da escola, todo esse aparato de ferramentas que facilitam nossa vida, né, enquanto professores, e nos permitem abordagens de formas diferenciadas, de várias formas, de um conteúdo para os alunos, também se tornou um problema. Não a ferramenta em si um problema, mas quem vai a manusear, né? No caso, o professor. E aí a nomenclatura o termo é mais que no meu ponto de vista, certo, porque isso vai convergir na falta de manuseio ou conhecimento para manusear esses tipos de ferramenta. Tudo bem, nós temos uma penca de professores que, graças a Deus, trabalham com isso, querem trabalhar com isso, produzem aulas magníficas, os alunos interagem bastante, mas aí a gente tem uma outra parte de professores que não tem muito domínio desses aparatos tecnológicos e que se tornam, para esses professores, se torna um desafio grande e muitas vezes motivo de desistência de abordar um conteúdo de uma forma um pouco diferenciada, né? Por isso cai no desânimo, né? Por isso esse parente. Acaba caindo do desânimo porque... O conteúdo não sai tão específico como deveria ser.
Exatamente. Interessante E aí isso a gente, se falando nas tecnologias, tem vários tipos de tecnologias, né? Eu não sei se você já trabalhou com essa, tem a plataforma Edmodo, que praticamente é uma rede social das artes, Interessante, das não linguagens conhecia. artísticas. É muito bacana. É um tipo de plataforma em que o aluno ele pode conversar, ele pode interagir. Sei lá, o professor coloca lá uma imagem de uma obra de arte, a Bapuru, o grito de Munch. E Certo. aí ele pode ir lá, sei lá, dar a sua opinião, a sua subjetiva opinião em relação a essa Certo. obra. O professor pode colocar exercícios também. Enfim, é uma rede social das artes. Muito bacana, muito engrandecedor, muito enriquecedor, tanto para o aluno quanto para Interessante. o professor, Isso aí. né? E Mas aí é também que é a gente verdade. vai estar sempre em busca do engajamento, né? E aí quando eu falo É, engajamento do professor enquanto imigrante digital e do aluno enquanto nativo digital. é interessante. Ó, nós estamos vivenciando uma situação de complexa, eu compreendo. Como o professor Lucas mesmo falou, não, realmente, mas o complicado é porque poucos têm acesso a essas ferramentas, né? O professor Lucas falando aí, é uma situação complexa, mas é como você falou, uma das suas palavras, é que nós, como professores, e agora especificamente falando sobre artes, né? Eu sou professor de artes, que nós queremos provocar. Por exemplo, você citou agora um link que não é um aplicativo, pelo que eu percebi, é um link dentro do Google, um site, que você pode suscitar e trazer a provocação do aluno para ele trazer sua subjetividade de acordo com aquele elemento artístico que nós estamos trabalhando, ou aquele conteúdo, ou aquele ponto de vista que nós estamos trabalhando. Então, você vê que não é um meio que não precisa mais eu ter que baixar o aplicativo. Às vezes o aparelho realmente ele não comporta, é normal. Nós temos esse problema, nós convivemos com esse problema. Apesar que o Brasil, ele está aprendendo a ter um investimento tecnológico de forma dura, complicada. Porque aqui no Brasil nós temos um mau costume que só fechamos a porta quando o ladrão rouba, né? Então, o Brasil vai aprender. Claro, eu não estou dizendo que isso vai ser ano que vem, não, mas o Brasil, se não for minha geração, mas com certeza são as gerações que estão assentadas nas cadeiras nos ouvindo, o Brasil vai aprender a ter uma sustentação tecnológica muito melhor, porque será uma vivência nossa. Esses meios, essas ferramentas, esses amparados tecnológicos será uma vivência, claro, né? E a criança, aí eu vou usar alguém que colocou aí, né, que a criança, ela não, dentro do processo científico, ela não tem essas condições, ou ela não tem essa maturidade de desenvolver, mas aí eu vou usar Vygotsky, o próprio Piaget, né, que dentro de um processo cognitivo, isso é mecânico. Piaget e Vygotsky trabalham isso como mecânica. Isso é mecânico. O meu menino de 2 anos, ele pega meu celular, ele faz coisas que eu não ensinei. E ele faz. Ele vai lá, já vai saber onde é o YouTube. Minha criança de 2 anos sabe onde é o YouTube. Ele vai lá e clica. Se eu, como pai, não tiver de olho, ele vai clicar onde não se deve. Associa a imagem com a ferramenta. Ele já sabe associar a imagem à ferramenta. Ele pega o controle da televisão, ele já sabe onde é o controle para ligar. Então, é cognitivo, é mecânico. Não é um fenômeno, não é um dom, não é uma magia. Então, isso é um processo científico, pedagógico de Vygotsky, né? Então, dentro de um processo tecnológico, os adolescentes, eles conseguem. Por exemplo, eu vou... Uma experiência com uma causa, um processo de vivência minha, o adolescente, ele sabe que o determinado aplicativo ali não comporta o que deveria fazer. Ele consegue trazer outro viés e chega, professor, eu achei
outro aplicativo que faz a mesma coisa e é muito mais leve no aparelho. Aí eu digo, pai, me manda o nome. Ele manda o nome, eu vou avaliar. Eu digo, tudo ok, pronto, pode fazer, pode desenvolver. E ele faz o trabalho. Ou seja, ele não ficou preso naquilo que eu passei para ele, mas ele pesquisou, ele foi atrás de outra ideia que possa facilitar para ele, provocando e desenvolvendo aquele trabalho de artes que foi proposto para ele. Ele simplesmente não disse, eu não vou fazer porque o meu aparelho não comporta. Ele simplesmente correu atrás de outra forma. Então, ou seja, o conteúdo provocou internamente ele para ele buscar esse interesse de dizer, eu quero fazer, mas não vou fazer da forma porque meu aparelho não comporta, mas eu vou fazer de outra forma. Então, o que você falou sobre esse ambiente nativo é interessante, mas nós estamos sofrendo, nós que somos migrantes, né? Estamos sofrendo porque nós, como diz o ditado popular, gato barbado, né? Estamos tentando vivenciar um ambiente novo. Estamos sofrendo com isso, é normal. Exatamente. Porque nós sofremos duas vezes. Nós sofremos porque temos que aprender e temos que passar a provocação artística para o outro dar resposta. Não é verdade, professor? Exatamente. E aí eu já posso entrar em um outro viés, que é o viés da mediocridade. Eu tenho muito medo disso, sabe? De também parar no tempo. Quando eu falei que eu vejo essa situação com bons olhos, na medida do possível, é claro, é que isso nos forçou a buscar outros caminhos que antes estavam à nossa disposição, só que nós não tínhamos interesse em buscar, porque nós não estávamos precisando, não era necessário, porque nós também estávamos naquela bolha do comodismo. Ah, eu vou para a escola, vou dar minha aulinha, beleza, dou minha aulinha, dou o conteúdo, verifico se os alunos estão aprendendo e tal. E nós não íamos buscar novas formas de ferramentas, nós não íamos buscar o aparato tecnológico para oferecer de uma melhor forma o conteúdo. Conteúdo, eu digo isso para o aluno, ó, gente, ó, claro e evidente, isso acontece com você. Você vai dar um conteúdo, o aluno, começa, né? Mas, gente, realmente, o conteúdo por si só, ele é chato. Agora, o que vai diferenciar o conteúdo, o que vai dar como é que eu posso dizer, um tempero nesse conteúdo, é o professor e sua forma de abordagem. Como é que tu vai abordar um conteúdo que seja atrativo? E isso é uma coisa que você é da escola, o professor Lucas está aí assistindo, o professor Roger também, e vários outros que são professores aí também estão assistindo. E isso você se depara diariamente. Seja o diretor da escola, seja o coordenador pedagógico, ou até mesmo os seus colegas professores, nossos colegas professores. Cara, você não podia ver uma outra forma de dar esse conteúdo, sei lá, a um aluno meu, ou um tutor meu, um tutorado meu, veio me falar que é tão chato aprender dessa forma, tal, aquela coisa. E a gente não para pensar, até porque com o movimento, aquela roda do dia a dia escolar, a coisa é muito dinâmica, né? E a gente não para pensar que, assim, o diferencial do conteúdo está na abordagem do professor, sabe? Então, essa parte de ser medíocre na abordagem, essa forma pobre de se abordar um conteúdo, reflete no aluno. Reflete demais, porque o aluno não vai se interessar pela tua aula. Aí a gente pode dizer o seguinte, pode pensar, mas o aluno está ali na escola e tem que aprender. O conteúdo é aquilo ali e tchau. Tranquilo, cara, mas quem é que aguenta sentar numa cadeira, olhar para a cara do professor e o professor só falando? E usando as palavras do professor Lucas, né?
nós temos que estar sempre em movimento, sempre tentando nos reciclar e também nós temos que aprender a ter uma performance de leitura para buscar abordagens, ideias ou ambientes de conceitos e experiência, né? Porque a experiência do professor, ele é um processo de tentativas, e tentativas com conteúdo. É interessante. Exatamente. É interessante. Ó, e outra coisa que a gente pode traçar desse pensamento é sobre situações, sobre preparo dos profissionais, porque o que você falou agora é isso, sobre situações de preparo dos profissionais na educação, nesse manuseio pedagógico das ferramentas digitais que está em nossa volta, e nós estamos, eu vou usar essa palavra, então nós estamos tentando aprender para fazer o melhor para o aluno que está do outro lado de uma tela, de um aplicativo. E aí, professor, eu quero que o professor possa discorrer um pouco sobre esse viés. Ok. Eu vejo esse ponto como um ponto chave para se ter um bom andamento nesse contexto pandêmico e, mais ainda, nesse contexto tecnológico. O que é que aconteceu? Aliás, o que é que a gente testemunhou e que estava, mais uma vez eu ressalto, e que estava na nossa cara, né? O que é que a gente testemunhou com esse contexto pandêmico que nos trouxe? A desterritorialização da sala de aula, da escola. Né? A gente pode ver que esse aparato tecnológico que nós já dispunhamos, a gente já dispunha dele, e que a gente não usava, claro e evidentemente, e se usava era pouco, né? Não com tanta intensidade como agora. A gente pode ver que a aprendizagem ela pode ser em vários outros ambientes, né? Como um ambiente tecnológico, um ambiente virtual. E partindo dessa sua pergunta, que é muito pertinente ao nosso diálogo, a questão do preparo. Qual é a situação de nós, qual é a situação de nós, professores? Qual é a situação dos alunos? Qual é a situação da escola como um todo para abordar esse tipo não é nem abordar, para oferecer a aprendizagem, para oferecer conteúdos, para oferecer da melhor forma possível o que tem que ser ofertado na escola. Como é que a gente se encontra? Como eu havia falado, o professor ele tem que estar em uma constante atualização. Agora nós fomos forçados, eu ressalto mais uma vez, nós fomos forçados pelo contexto pandêmico. A gente teve que buscar, e outra, na marra, viu? Muitos professores foram buscar na marra, foram obrigados, porque é verdade. Tem que fazer. Não tinha outra coisa, não. Não tinha outra coisa. Verdade. E aí, a importância dessa constante atualização. É importantíssimo demais nós, enquanto professores, nós, enquanto agentes educacionais, formadores, buscar essa atualização. Senão, eu creio que vai chegar um tempo, se a gente cair nesse comodismo, né? Vai chegar um tempo que quem vai dar aula a gente é o aluno. Verdade. Né? Claro, e evidentemente, quando a gente dá aula, quando a gente vai abordar um conteúdo, e isso depende da turma também, né? Nós aprendemos muito. Né? Há coisas que o aluno sabe que eu não sei. Há coisas que seu aluno sabe que você não sabe. E a sala de aula é um laboratório, né? Um laboratório, para ambos, aliás. Né? Então, uma outra coisa, um outro ponto é essa responsabilidade que o aluno tem que ter. Tudo bem, né? O professor Lucas tocou num ponto muito pertinente, né, a esse contexto, essa circunstância, essa conjuntura que a gente está vivendo, que é o acesso à internet. Todos os alunos, eles não possuem acesso à internet. Isso é uma realidade que a gente tem, que a gente não pode fazer vista grossa. Né? Não são todos os alunos que têm o aparato tecnológico
ideal para se manter. Para se manter na pode até ter, mas não é o ideal. Exatamente. Para aguentar essa sobrecarga que nós estamos querendo que aconteça, né? Exatamente, exatamente. E aí, essa responsabilidade, aliás, essa parte de responsabilidade, né, do aluno em aprender a ferramenta, converge muito nessa como é que eu posso dizer? Nessa falta de internet, nessa falta de aparato tecnológico, que muitos alunos, não são poucos, muitos alunos estão inseridos, né? E aí o professor tem que usar de toda a sua boa vontade, de todo o seu conhecimento, de toda a sua compreensão, para entender que aquele aluno não tem como realizar esses tipos de tarefas, né? Também nós temos um outro ponto, uma outra abordagem dentro desse viés, né, que mais à frente a gente aborda. Mas o que eu quero dizer, eu quero voltar agora para o professor, é a questão da atualização, né? E a gente viu aí que fomos forçados a usar as ferramentas tecnológicas, as TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação, de uma forma praticamente simultânea, rápida, né? O termo é rápido, porque a gente teve que aprender rápido, né? Tudo bem, muita coisa você já sabia, Robson, muita coisa você já dominava, muita coisa eu dominava também, já utilizava. A Classroom, por exemplo, eu já utilizava com alguns alunos meus, alguns tutorados meus, né? Mas, por outro lado, outros professores, eles não tinham esse olhar para a tecnologia, esse olhar de buscar aprender, esse olhar de utilizá-las da melhor forma possível, né? E aí a gente cai num outro termo, em dois termos, aliás, que todo professor, eu participei de um workshop de Cortella, do professor Mário Sérgio de Cortella. Muito bom. Ótimo, foi assim, magnífico. E ele utilizou dois termos na nossa educação. Mais especificamente para os professores. O termo velho e o outro termo antigo. Nós temos que nos enquadrar. O tempo, perceba que nesses dois termos há alguma coisa em comum. Qual é essa coisa? O tempo vai passar para ambos. O tempo passa para os dois. Só que no conceito de velho, a gente tem no caso de um professor, né, ou até mesmo em alguma coisa, nós temos um conceito em que ele define o velho como uma coisa deteriorada, desgastada, obsoleta, desatualizada. E nós temos, com o mesmo passar do tempo, nós temos o termo antigo. Só que o termo antigo, ele é definido, o conceito dele, como uma coisa que ainda está em atividade, ainda está em uso. E por que está em uso? Por conta da atualização constante. É uma coisa antiga. Não quer dizer que ele se deteriorou, não quer dizer que está obsoleto, não está sendo usado. E aí nós, professores, a gente tem que observar essas características em nós mesmos. O que é que eu, enquanto professor, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, quero ser? Eu quero ser velho ou eu quero ser antigo na minha profissão? Essa é uma pergunta que nos faz refletir, né? Usando esses dois conceitos, essas duas definições, tanto para o velho, tanto para o antigo, né? E aí, se você decide ser uma coisa, aliás, uma coisa não, se você decide ser um professor antigo, que ainda quer estar em uso, né? Que ainda quer estar no mercado, e isso vai demandar uma atualização constante. Tudo bem, nós nunca vamos aprender tudo, nós nunca vamos saber de tudo, nós nunca vamos dar de conta de tudo. E nem pode.
né? Até porque nós somos limitados. Mas a atualização, esse buscar, tem que ser constante. Essa persistência na atualização, essa persistência na busca de conhecimentos para ofertar o melhor para os nossos alunos, ela tem que ser, como eu posso dizer, um termo bem popular, nós temos que ser teimosos em relação a isso, sabe? Porque não adianta nós cobrarmos do aluno. Eu vejo muitos professores cobrar do aluno, vocês têm que usar aí do protagonismo de vocês, tem que usar da proatividade, tem que ter a força de vontade, mas o professor não oferta isso, o professor não faz isso. Como é professor Everton, a gente sabe, quando o assunto é bom, professor, o assunto é bom, o tempo, ele é uma partícula nesse universo. Exatamente. Então, estamos aqui na nossa segunda parte aqui da nossa live aqui no Instagram sobre o ensino de artes, a metodologia do ensino de artes no ambiente virtual. Isso. As ferramentas digitais, toda essa tecnologia, a gente tem que usar, nós, enquanto professores, nós temos que usar elas da melhor forma possível, pedagogicamente falando, né? Nem sempre, claro e evidente, nós vamos obter um êxito, ou aquele êxito que nós pensávamos, que nós estamos pensando no ato de conduzir esse tipo de ferramenta, de manusear. Mas há um sucesso que muitos professores, muitas pessoas não se atêm a isso. O sucesso de você, enquanto professor, aprender a manusear esse tipo de ferramenta. É muito simples, é muito fácil de se aprender esse tipo de coisa. Tudo bem, há ferramentas que são um pouco mais difíceis, demandam um tempo, você tem que realmente parar e estudar um pouco, assistir alguns tutoriais, enfim. Só que aí, esse sucesso, esse pequeno sucesso, eu posso até dizer, grandioso sucesso em você, professor, está aprendendo a conduzir, a manusear ferramentas digitais para ofertar seus conteúdos de formas diferenciadas, de formas variadas, isso é um sucesso. Então, voltando para o que eu havia abordado, a constante atualização, a persistência em uma formação continuada. A palavra, o termo é esse, a formação continuada do professor. Muitas vezes eu vejo professores fazendo, sei lá, bem no popular aqui, cara feia para esse tipo de situação, não querem. Eu vejo que já caíram no comodismo de dar aquela aula, de ir apenas na aula, lá na sala de aula, dar o seu conteúdo, aplicar uma prova, e isso no contexto artístico, né? No contexto da disciplina de artes, que não é diferente nas outras disciplinas, né? No chão da escola, a gente vê muito isso. Só que eu não estou aqui fazendo um papel de, como é que eu posso dizer, caguetagem da conduta profissional. Entendi. O que eu estou fazendo aqui é um alerta, né? Nós temos que manter essa persistência na busca do conhecimento. Porque assim como nós cobramos dos nossos alunos, também é para nós cobrarmos de nós mesmos esse tipo de conduta. Uma conduta de busca pelo conhecimento, uma conduta de busca de ferramentas, de formas variadas de se abordar um conteúdo. E é isso que vai diferenciar o nosso trabalho na escola. Interessante. Você falando isso, eu me lembrei do professor Fernando Caiafa, né? Que é o professor de artes também. Ele é especialista dentro desse ambiente de história das artes, e ele tem um canal chamado Antes Artes do que Nunca. E é impressionante porque ele chegou um momento que ele começou a fazer as aulas, e as aulas dele são muito boas. Não é qualquer pessoa que joga o conteúdo no YouTube, não. São aulas bem preparadas no intuito de mostrar, de despertar o interesse de quem está do outro lado. E ele falou algo interessante. Ele disse, olha, eu não estou mais preocupado com a ideia de que meu vídeo tem que ser um vídeo de 5 minutos porque o aluno vai cansar. Não.
eu estou preocupado com a performance da leitura e o verdadeiro estudante. O verdadeiro estudante é aquele que vai dizer assim, já acabou? Ou vai dizer assim, vai despertar o desejo de ir em busca de outras fontes. E não o aluno que vai dizer, isso cansa, é muito grande. O aluno, então ele disse, eu não estou preocupado com esse aluno, porque nós estamos vivendo num ambiente de tecnologia e de automação de conteúdo, que é tanta coisa que ninguém quer mais nada. Ou seja, antes não tinha nada, todo mundo queria tudo. Hoje tem tudo e ninguém quer nada. Então, você falou muito parecido com o professor Fernando Caiafa e com outra linguagem, mas eu lembrei dele na hora. Professor, tem um assunto que eu queria que o professor discorresse, e eu vou ser bem direto. Falasse um pouco sobre esse processo essa sala de aula invertida. Fale um pouco sobre isso para nós, que é uma linguagem remota. É uma linguagem remota. Autores já mencionavam, os profetas do passado, né? Os educadores profetas já mencionavam isso. Mas só que essa frase que estava no passado se tornou hoje viva no ambiente que nós estamos vivendo. Atual, então, né? Atual. Então, professor, eu quero que você discorra um pouco sobre esse ambiente, dessa sala de aula invertida, em que você tem um saber, uma sapiência bem interessante sobre ela. É o chamado ensino ativo, né? Nós temos o ensino passivo e o ensino ativo. O ensino passivo é aquele tradicional, né? Em que nós, professores, chegamos na frente da turma e fazemos a despeja, né, do conteúdo para os alunos, né? E aí o aluno ele não consegue participar, ele não participa, né, ou não se sente à vontade para participar da construção ou do assunto, do tema que o professor está abordando. Possa ser que dentro desse ensino passivo, aliás, possa ser não, é o que acontece demais dentro desse ensino passivo, que o aluno, às vezes, tem uma abordagem diferente do conteúdo, uma abordagem diferente do professor em relação a esse conteúdo. E, por ser um ensino tradicionalista, não permite tanto espaço, não permite uma brecha para que o professor, aliás, o aluno, ele consiga proferir. Hoje não, hoje está muito mais democratizado, não da forma ideal, mas está muito democratizado essa questão da sala de aula em relação ao professor. E o ensinativo, o próprio aluno, ele é protagonista da construção do seu conhecimento, né? Só que esse protagonismo, ele requer uma carga de maturidade e de responsabilidade muito grande, né? E isso é o que eu observo que caiu. Nós conseguimos testemunhar dentro desse contexto pandêmico, é o que a gente conseguiu perceber. E não só eu, mas os professores da escola, os professores que eu coordeno na área de linguagens, conseguiram perceber. É que com o advento da pandemia e consequentemente, esse ensino de forma remota, exigiu uma maturidade imensa dos alunos, uma maturidade que eles não têm, que eles não tinham, né? E que, na maioria dos casos, eles ainda não possuem, né? Exato. A maturidade do discente, de buscar o conhecimento, de fazer o que você havia proferido antes, você havia conversado antes. O buscar essa provocação que o conteúdo traz para o aluno, dele não se restringir apenas àquela fonte que nós passamos, mas de buscar outras formas, de buscar outras fontes, para que ele consiga manter ou ter um aparato intenso em que ele consiga construir por si próprio esse conhecimento necessário para a vida dele. Então, essa maturidade não está tendo ainda,
né? Tudo bem, alguns alunos, alguns poucos alunos, eles conseguem ter essa maturidade de, olha, esse é o horário da escola, esse é o horário que eu tenho para fazer as atividades, eu vou sentar e vou estudar, e vou efetuar as atividades, vou buscar, vou fazer. Então, eles não têm essa maturidade ainda. Outros poucos possuem sim essa maturidade, certo? E aí a gente trabalha a gente se depara com esse tipo de situação, ok? Então, essa abordagem, essa sala de aula invertida, já entra dentro de um outro viés, de um outro assunto, que é o que eu havia falado na escola quando iniciou-se esse período de ensino remoto. Eu disse, é o seguinte, nós temos alguns problemas que não pode se fazer vista grossa para isso. Primeiro, no contexto de ensino remoto, ou ensino virtual, ou mais ainda, no contexto de ensino online, né, que se convergem online e o virtual, nós temos alguns problemas que a gente tem que abordar. A gente tem que estar atento. Que é o problema da boa vontade dos alunos. Nós estamos pela boa vontade do aluno. É verdade. Não é? Nós estamos pela boa vontade do aluno. E isso para o professor dói muito. Dói muito, certo? Isso é uma dificuldade imensa, tremenda. Por outro lado, nós temos um outro probleminha, né? Ou um problemão, que eu já havia citado, você também disse, o professor Lucas, que está aí mais uma vez, também abordou aí nos comentários, que é a questão da internet, que não tem, os alunos não possuem, todos os alunos não possuem. Então, o ensino remoto, ele veio de uma forma repentina, só que não foi pensado, aliás, pensado foi, mas só que as soluções para isso são muito vagas, muito superficiais. Por que eu digo superficiais? Por exemplo, o aluno que não tem acesso à internet, que ele não tem um aparelho, que ele não tem um aparato tecnológico para poder participar da sala de aula virtual, vai fazer o quê? Ele vai lá na escola, de 15 em 15 dias ou semanalmente, e vai pegar as atividades impressas. Só que aí ele continua na desvantagem. Por quê? Porque ele não está participando do contexto tecnológico, do contexto virtual. Ele não está aprendendo as ferramentas. Não está aprendendo. E por mais, uma outra coisa que eu digo é que por mais que a gente não tenha uma interação total dos alunos nas plataformas digitais, nas ferramentas digitais, por mais que a gente não tenha esse êxito de todos os alunos participarem, mas os que estão participando, eles estão tendo uma aprendizagem muito eficaz em relação ao manuseio das ferramentas. E isso vai ser muito benéfico, porque no próximo ano, caso isso perdure, e eu acho que isso vai permanecer, vai se tornar mais fácil, né? Porque os alunos já sabem manusear a ferramenta, os alunos já sabem como conduzir, os alunos já sabem como participar de uma reunião no Meet, no Zoom. Os alunos já sabem como fazer uma apresentação na plataforma, no caso do Meet. Isso vai se tornar bem mais fácil de se abordar, de nós, professores, entrarmos nesse mérito, entrarmos nesse ambiente virtual e produzir uma aula bacana, porque todos que vão estar lá têm conhecimento tecnológico das ferramentas digitais que estão sendo trabalhadas tanto pelo professor como pelos alunos. E aí, esses problemas que são causados por esse com o advento, que vieram com o pacote do ensino remoto, não se pode fazer vista grossa. E aí a gente tem a boa vontade, estamos pela boa vontade do aluno, nós temos aí a falta de aparato tecnológico, e aí é inserido a questão da internet, que todos os alunos, não são todos que possuem, e
E a questão dos problemas internos, né? Às vezes a plataforma não está funcionando bem, está muito sobrecarregada, enfim, todo esse tipo de situação. E essa conjuntura de ensino virtual, de ensino remoto, do AVA, traz todos esses problemas. Claro, evidentemente, né? E isso vai de contexto para contexto. Mas creio eu que nesse contexto pandêmico e nessa situação e nessa conjuntura de ensino remoto que nós estamos vivenciando, nós professores, isso é uma realidade que é padrão, pelo menos aqui eu acho, na Paraíba, né? Aliás, na Paraíba não, em todo o Brasil, é padrão no contexto educacional, certo? Só que aí vem a questão da maturidade. Vamos lá, e eu acho que é um ponto muito, assim, um pouco polêmico. Por quê? Porque mexe com as vontades. Muitos alunos, eles não têm essa maturidade, eles não têm essa responsabilidade, esse compromisso de participar das aulas remotas, das aulas virtuais, das aulas online. Apesar de terem um aparato tecnológico. Só que aí o que é que muitos alunos preferem? Preferem se distanciar dessa oportunidade. Né? Preferem deixar isso para lá, se afastar desse tipo de situação, dessa conjuntura e desse aparato tecnológico, de ferramentas digitais utilizadas pelos professores, e vão para onde? Redes sociais, produzir vídeos, TikToks, Instagram, WhatsApp. Isso é uma realidade que nós, professores, nós não temos como negar. Todo professor sabe de alguma pessoa, de algum aluno que está nessa situação. Né? E aí vem muita questão do buscar. E essa sala de aula invertida, né? Como é que eu posso dizer? Ele suga muito, aliás, ele obriga muito o aluno a buscar, a caminhar pelo protagonismo e pela sua proatividade, em querer buscar, em querer construir seu conhecimento. Um exemplo. Nós, na educação básica, nós temos um ensino muito carinhoso. Eu costumo dizer sempre, o ensino é muito carinhoso. Por quê? A educação básica é carinhosa porque o aluno não passa em uma determinada prova, o aluno não tem um bom desempenho ao término de um bimestre, o aluno ele está naquele meio termo, se passa de ano ou não passa, aí vem os conselhos, enfim. Tem todo um processo para recuperar o aluno. Porque para a escola, nós perdemos um aluno, no caso da reprovação, é muito ruim, né? E esse ensino carinhoso proporciona um comodismo no aluno que fica generalizado, sabe? Vai se tornando aos poucos generalizado, vai tomando de conta do alunado. Porque ele sabe que no final do ano ele vai ter um conselho, vai ter direito a fazer outra prova, e outra prova, e outra prova. E aí? E o esforço, e o compromisso com ele mesmo. Por isso que eu digo que o papel hoje do professor não é apenas jogar conteúdo, não é apenas abordar de diversas formas o conteúdo, mas sim de convencer o aluno de que a educação na vida dele vai fazer todo o diferencial. Que a questão da busca, por exemplo, da fama, que é aí muitos seguidores, né? Ter muitos seguidores no Instagram, fazer muitos TikToks, muitos vídeos, muitos views, muitas curtidas, isso é passageiro. Verdade. Né? Isso vai passar. E o que vai restar para ele é o conhecimento que ele vai utilizar da melhor forma possível, de acordo com o que ele almeja, para poder assegurar um futuro, bom, um futuro que ele se sinta confortável, em que ele não seja uma pessoa frustrada, né? Então eu vejo muito isso, sabe? Eu consigo perceber essas coisas, aliás, todos os professores conseguem também perceber esse tipo de situação,
Mas esse papel de convencer, ele vai se tornando um pouco chato, né? Para o professor. Tá toda a aula, tá, gente, vocês têm que estudar. Gente, vocês têm que... Não, cara, isso aí, ó. O aluno, eu acho que o aluno tem sua carga de responsabilidade, sua carga de compromisso em saber que aquilo ali é bom para a vida dele. Né? Claro, Agora, evidentemente, professor, as pessoas e os alunos e os professores vão abordar isso da forma mais subjetiva possível. Né? nesse processo dessa aula invertida, da sala invertida e ensinativo, eu gosto muito. Eu trabalho nesse método ativo, além de eu pensar em grandes pesquisadores dentro do ambiente da educação musical, como Kaoff, Williams ou o próprio Podali, mas também eu levo pensando no ambiente de Vygotsky mesmo, que o próprio Vygotsky ele trabalha nesse ambiente de que o professor ele possa ser a ferramenta para que o aluno ele possa buscar o seu desenvolvimento. Não mais o aluno ser o aluno de ficar só recebendo a informação, mas o próprio aluno ser instigado em busca da sua formação ou da informação e ter esse desenvolvimento para passar a resposta ao professor. Eu digo isso, por exemplo, nós temos aqui também a professora doutora Ana Cláudia, na área de literatura, português, que ela é excelente performática nesse ambiente da literatura e da leitura em si, e ela tem esse trabalho por excelência de fazer, professor Everton, que os alunos possam, em meio a esse ambiente pandêmico e virtual, os alunos possam ter esse interesse de buscar e nascer esse desenvolvimento da leitura, né? E ler, e interpretar, e através do texto trazer informações, e através das informações trazer conjunturas e ideias para desenvolver outros panos de fundo. Então, ela faz isso. Então, ela, como outros professores que fazem isso, nós vemos também que existe um esforço muito grande, porque a sala de aula você está tete a tete. Através do ambiente virtual, você não está mais vendo no olho do aluno, você tem que confiar na maturidade do aluno. Agora, para confiar na maturidade do aluno, requer que o professor ele possa ter estratégias de fazer caminhos para o aluno amadurecer. Aí a minha pergunta em tempos atuais, que metodologia nós podemos traçar para isso? Olha, esse tipo de pergunta é muito, mais uma vez eu digo, é pertinente demais e nos faz pensar, refletir, né? Que tipo de metodologia, que tipo de ações a gente pode produzir ou até mesmo reproduzir para que a gente mantenha essa conexão aluno-professor e o que a gente oferta para ele, a gente obtém um resultado, pelo menos, aproximado do esperado. Né? Isso. Então, Robson, nos tempos atuais, como você bem disse, a confiança no aluno vai fazer, não é, como é que eu posso dizer, não é só apenas a única forma da gente verificar, né? Ou de mostrar ao aluno tal coisa, tal conteúdo. Vamos lá. O que é que eu quero dizer com isso? Você passa um conteúdo, você passa alguma atividade, e muitas vezes quando você se depara com aquilo ali, você percebe de cara que é um Ctrl+C, um Ctrl+V. Né? Não tem... De cara você percebe aquilo ali. Então, que tipo de metodologia eu posso utilizar? Eu vou dar uma abordagem que eu utilizo nas minhas aulas no Meet, enquanto professor. E essa é um tipo de metodologia que, claro e evidentemente, como outras, possuem seus dias de êxito e possuem seus dias de
entre aspas, fracasso. Na ferramenta Meet, que é onde a gente faz as reuniões, há na plataforma Meet, há uma ferramentazinha que a gente pode utilizar para que o aluno possa se engajar na aula. Por exemplo, eu dou o conteúdo, abordo da melhor forma possível, aquilo ali, no meio da abordagem do conteúdo. Eu faço tal pergunta. Alguma pergunta. Gente, ó, isso aqui, isso aqui. Peço para eles, na hora, ou escreverem, digitarem lá no chat. É isso, no chat. Ou então nessa ferramentazinha, que é como se fosse um quadro branco, né? Eu esqueci o nome dela. Como se fosse um quadrozinho branco em que os alunos eles podem interagir. E as respostas eles podem colocar aquilo ali. Podem colocar lá. Isso é um tipo de metodologia que, claro e evidentemente, como eu havia falado, tem seus dias de êxito e tem seus dias de fracasso. Às vezes, o aluno ele não quer, simplesmente não quer responder. Ou isso então, é no Meet? No Meet? Isso, no Meet. Ou então, se ele não quer interagir lá pelo chat, ou então lá nessa ferramentazinha do quadro da folha em branco, ele pode falar. Então, há essas três formas de eu verificar, do professor verificar a interação, né? A aprendizagem, aliás, se o aluno tá participando. E o que é que ele está me oferecendo, né? E o que é que ele está me oferecendo? Ó, Lucas colocou aí, ó, dashboard, né? Isso, é o dashboard. Eu acho que é essa nomenclaturazinha mesmo, Lucas. Eu sei que é uma ferramenta que tem um quadrozinho em branco, é muito legal, muito, muito, muito bacana. E aí você pode verificar o que é que o aluno tá te dando como retorno, né? Isso é um tipo de metodologia que possui êxito, né? Fantástico. Professor, o senhor, para a gente encerrar a nossa live, claro, mas eu queria fazer uma pergunta. Uma pergunta não. Deixar você fazer um comentário. Nós estamos vivenciando, e é novo esse ambiente tecnológico, como professor, alunos também estão vivenciando, é novo. O país também está vivenciando este ambiente que é algo que não vai ser só 2020, é algo que veio para ficar. Então, o próprio país ele vai desenvolver, tanto tecnologicamente, como as famílias, ao meio de comunicação, internet, vai ser uma necessidade, não é mais algo de viés secundário, mas vai ser uma necessidade. Já é. Se as aulas voltarem a ser presencial, mas não vai ser somente presencial, o processo vai ser uma linguagem agora síncrona e assíncrona, com certeza vai ser assim, né? Ou seja, semipresencial, vai ter que dividir esse ambiente. E até então, se não chegar a vacina, todo mundo já sabe como é o ambiente. Mas vamos ter que aprender a conviver. A minha pergunta é, nós vamos ter uma série de problemas educacional para gerações que hão de vir. E turmas que vão passar todo esse ambiente, e como o Lucas colocou, o híbrido, inclusive, Lucas, a professora Régia Rodrigues, do Paraná, Londrina, me falou hoje que esse processo híbrido já vai começar lá no Sul. Né? Aqui no Nordeste, isso ainda é um processo teórico, mas lá no Sul já vai começar. Né? E me diz uma coisa, professor, você acha que nós vamos ter um problema muito sério em salas de aula com o aprendizado? Antes de eu responder essa tua pergunta, Robson, deixa eu fazer só um pequeno complemento à abordagem anterior, em relação à sala de aula invertida. Olha só, o que é que acontece? Quantas e quantas vezes nós, enquanto acadêmicos, passando pela graduação, e vários outros professores, né? Aliás, eu posso dizer, todos os professores que passaram pela graduação, né? Claro e evidente,
Nós nos deparamos com um professor que simplesmente chegava na sala de aula e diz, olha, o texto é esse aqui, a xerox está lá na copiadora tal, vai lá, lê, faz o teu resumo, o teu resuminho, destaca as partes que você acha que é importante e na próxima aula a gente discute. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Isso, né? é verdade. No contexto remoto, isso também está sendo muito trabalhado. Né? E eu também trabalhava muito e trabalho muito isso na escola. Né? Por quê? Eu sofri, igualmente a você, nós sofremos muito quando chegamos na universidade. Porque esse tipo de abordagem, esse tipo de metodologia, nós não tínhamos lá na escola. Pelo menos no meu tempo, eu não tinha. Que é essa abordagem de ensino de sala de aula invertida. Em que o professor dizia qual era o conteúdo, a gente ia para casa, destrinchava aquilo ali todinho, estudava, lia, relia, comentava, fazia resumo, e na sala de aula a gente ia discutir o tema, não era? Os alunos, eles estão sendo, e eu tenho um cuidado com isso, porque eu não quero que os meus alunos passem por isso. Né? Eles vão passar, claro e evidentemente, mas não vão ser pegos de surpresa. Né? Não vão ser pegos de surpresa. Quando eles se depararem com isso, eles vão pensar, eles vão lembrar, eita, olha, meus professores trabalhavam dessa forma lá na escola. Eles davam conteúdo, e isso não é questão eu estou com preguiça de dar o conteúdo, de abordar aqui o conteúdo com a turma e gente, lê isso aqui e na próxima aula a gente discute. Não. É uma forma de preparar os alunos para o mundo acadêmico, que é totalmente, eu posso dizer, totalmente avesso ao que a gente vê na educação básica, né? Que é, como eu havia dito, um ensino carinhoso. Carinhoso. Né? Gostei dessa. Carinhoso, né? Olha só, Robson, esse tipo de ensino que a gente vai chamar, aliás, que a gente chama, né, intitula o B-Learning, que é o ensino híbrido, ele vai estar presente tanto de forma presencial como virtual, né? E aí a gente vai usar todos aqueles aparatos tecnológicos que a gente citou aqui, as TICs, o Edmodo, enfim, as ferramentas digitais que nos ajudam a dar essas aulas, né? Então, esse ensino híbrido, eu creio que ele vai permanecer. Claro e evidentemente, nós vamos ter, pelo menos aqui na escola onde eu trabalho, a maioria dos alunos, eles preferem o ensino presencial. A maioria dos alunos, eles preferem esse ensino, como é que eu posso dizer, o ensino olho no olho. Entendi. Né? E isso vai, claro e evidentemente, ele vai continuar, esse ensino virtual, esse ensino remoto vai continuar. Por quê? No contexto, se falando em investimento, o Estado ele não investiu isso, esse dinheiro, gastou recursos com esse tipo de ferramenta à toa. Com certeza, ou só para esse período remoto, com certeza ele vai querer continuar com isso, né? E o meu receio é que se isso não for equilibrado, né? Se essa abordagem do ensino presencial e do ensino virtual, ela não for de forma equilibrada, vai ocorrer uma sobrecarga, tanto para os professores como para os alunos. Né? E aí a gente, claro e evidentemente, os alunos vão querer, pelo menos aqui é o que eu percebo, eles vão querer um ensino mais tradicional, olho no olho, o presencial, né? Só que o Estado, ele vai querer esse ensino híbrido, né? Ele não investiu à toa, né? Então eu creio que esse é um dos problemas. É um dos problemas que vai afetar muito a educação no próximo ano, né? Isso é uma coisa que está rolando em todo o Brasil, né? Que está que está atingindo todo o Brasil e
o que a gente vai ver, né? Como o Lucas, o professor Lucas colocou aí, os próprios pais dos alunos preferem o ensino presencial. Até por não ter uma confiança, né, no ensino remoto. Porque vê o aluno, o filho lá no quarto, só na tela do computador, do celular, e não vê, não consegue perceber a construção do conhecimento. E eu acho que os pais, eles têm que ter essa mente um pouco mais aberta para isso, porque isso é uma realidade que já está sendo vivenciada pelos filhos deles, pelos nossos filhos, né? As minhas duas filhas, eles participam de forma remota, né? E isso é uma realidade que nós, professores, e eles, como alunos, vão ter que enfrentar. Vão ter que seguir. A arte, ela é o analgésico das dores do mundo. Nós temos esse viés, esse viés de trazer alguma animosidade para os nossos alunos através das artes. E é isso que nós temos que fazer. Eu vou usar três pontos que você falou. Pessoal, realmente foi um prazer, uma satisfação estar discutindo, estar dialogando, estar argumentando, né? Conversando, ter essa prosa, né? Esse contexto do ensino de artes no ambiente virtual para uma realidade, aliás, que pelo menos para nós professores já é uma realidade grande, para o aluno nem tanto, porque há alguns problemas que precisam ser revistos e resolvidos. Não adianta detectar um problema, saber que existe o problema e não ser resolvido. E essa realidade que nós já estamos inseridos, ela vai perdurar e ela vai ser uma válvula de escape para esses tipos de situações em que a gente pode ser acarretados, né? Situação pandêmica, o contexto pandêmico, né? Mas isso vai ficar, isso vai caminhar para um longo caminho das tecnologias, das ferramentas tecnológicas. E aí cabe o que eu havia dito, né? O professor tem que sempre estar fazendo sua autorreflexão. O que é que ele quer ser durante esse tempo? Ele quer ser velho ou ele Ele quer estar em atualização, em constante formação, né? A velha e boa formação continuada. Isso, como eu já havia dito, é a realidade que nós estamos construindo, que, aliás, nós já estamos inseridos.